Boa tarde, professora. Meu nome é Ricardo e eu vou estar explicando um pouco sobre o que é inflação. Então, a senhora pediu para que a gente separasse a inflação em quatro tópicos, que seria explicar o que é a inflação, como a inflação é medida pelos índices, planos de combate à inflação e como a inflação atinge o Brasil hoje, nos dias de hoje. Então, inflação nada mais é do que um termo da economia que é frequentemente usado para designar o aumento dos preços na sociedade. Ele também representa o aumento do custo de vida do consumidor e para as empresas é um resultado da elevação dos preços dos custos e da desvalorização da moeda. Quando a gente nota que alguns produtos são mais caros do que eram antigamente, a gente vê que o preço inflacionou, ou seja, esses preços não costumam ser prejudicial para o consumidor, mas esse processo no caso. Mas o reajuste nos salários mínimos visam sobretudo o acompanhamento das taxas da inflação. Também a inflação pode se tornar prejudicial para a sociedade quando o seu nível aumenta em níveis muito altos, em uma velocidade muito grande, porque os reajustes salariais não conseguem acompanhar para serem implementados e diminui o poder de compra do consumidor, fazendo com que a maior parte desses consumidores percam o poder de compra e gere assim uma inflação. A renda de um consumidor, ela, dependendo do índice da inflação, significa que pode haver ou não o aumento do poder de compra. Por exemplo, se um produto de 10 anos atrás custava R$ 2, hoje ele está custando 3, mas a renda daquela pessoa não dobrou nesse período, significa que ele não poderá comprar uma quantidade maior desse produto sem afetar o seu poder de compra, sem com que ele tenha que gastar a mais para poder fazer a compra desse tal produto. E como a inflação ela é medida, certo? A inflação ela é calculada pelos índices de preço, que são chamados de índices da inflação. O IBGE ele produz os dois que são os mais importantes, que seriam o IPCA e o INPC. O propósito de ambos praticamente é o mesmo, que seria medir a variação dos preços de uma cesta de produtos e serviços consumida pelos consumidores. Essa cesta ela é definida pela pesquisa de orçamentos familiares, que seria o POF do IBGE, que, entre outras questões, ele verifica que a população que consome, quanto ela vai gastar, o rendimento familiar e os gastos de cada produto, como os produtos básicos do dia a dia, como arroz, feijão, passagem de ônibus, material escolar, médico, tudo aquilo que o consumidor tem de gastos no seu dia a dia. Esses índices eles contam não só a variação do preço, mas também a variação do impacto que ele tem no orçamento de cada família. E a diferença entre o INPC e o IPCA corresponde a que o INPC é o Índice de Preço Nacional de Preços do Consumidor e o IPCA seria o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo. A diferença está nesse termo amplo, né? Que o IPCA ele engloba toda uma parcela da população, ele aponta a variação de custos e de vida das famílias com a renda mensal de 1 até 40 salários mínimos, e o NPC ele verifica a variação de custos de vida médio apenas para famílias com renda de 1 até 5 salários mínimos, ou seja, famílias que têm menos, como é que posso falar? Menos qualidade de vida. E por que as pessoas frisam tanto, né, no IPCA? O IPCA sendo esse índice de preços do Brasil, da inflação do Brasil, a gente leva muito as referências de meta para a inflação para alterações das taxas de juros.
E essa medida da taxa de juros, ela vai afetar diretamente o consumidor. Uma também das causas da inflação seria as pressões de demanda, pressões de custos, inércia inflacionária e expectativas de inflação. Geralmente isso ocorre quando o produtor tem uma alta no índice das matérias-primas, com que ele faz com que o consumidor faz com que aumente o preço para o consumidor final. E também existem vários índices que vão medir a inflação, que podem ser de preços variados também dos produtos. Os preços ao consumidor, no atacado, para o setor de construção e entre outros. Eles também se diferem, obviamente, no conjunto de produtos considerados para calcular a inflação, que são índices de inflação mais famosos que aqueles que medem a variação do consumidor. No caso da inflação calculada, a partir do índice de preços, uma medida ponderada da variação dos preços dos itens dos consumidores, como os alimentos, as roupas, os eletrodomésticos, os produtos de limpeza, entre outros. Existem vários itens que podem ser ponderados nesse cálculo dos índices. Um dos planos de combate à inflação foi o Plano Real, que antes de o Brasil ser um país totalmente industrializado, ele era um país exclusivamente agrário, que era voltado para a produção de produtos primários. Logo quando o Brasil começou a exportar, o poder de um ciclo inflacionário, quando decidiu mudar o perfil econômico dele, a implantação da sua própria indústria, fez com que a empatia pudesse ser executada assim praticamente de modo com que os outros países não levassem muito o feito dessa industrialização. Daí isso fez com que essa empreitada teria que ser executada praticamente do nada, pois o Brasil importava tudo e qualquer produto manufaturado. Isso é claro quando ele pediu um grande investimento por parte dos países que poderiam pagar pelos produtos agrícolas primários. Em tais situações, ocorreu que o governo fez com que desvalorizasse sua própria moeda, que era para incentivar a entrada de divisas e começar a imprimir mais dinheiro para conseguir custear os investimentos. E como o Brasil não foi diferente, em 42 foi abandonado o padrão real, que vinha sendo utilizado desde os tempos da colônia Brasil, e sendo adotada uma nova moeda, que foi o cruzeiro, e logo após foi o Plano Real, que isso daí também fez com que toda essa desenvoltura aumentasse a inflação na época. E a inflação dos dias de hoje, a gente consegue ver também que no Brasil ocorreu um grande aumento de todos os preços, pois a maioria dos produtos que são vendidos aqui no Brasil são importados. E como o mercado internacional ocorre essa grande oscilação de preços, devido não só à pandemia, mas também à guerra da Ucrânia, entre outros muitos fatores, fez com que muitos produtos aumentassem. Um exemplo bastante comum foi o da gasolina, que a gasolina teve seu aumento bastante considerado, porque logo quando ocorreu a pandemia e todas as pessoas ficaram trabalhando de home office, e ocorreu também uma grande massa de desemprego, não só no Brasil, mas também como no mundo todo, muitos produtos foram aumentando para fazer com que o mercado continuasse a se desenvolver, mesmo que de forma mais pesada, mais agrária, as pessoas pudessem ter uma visão de que aquilo não conseguiria se sustentar por muito tempo. Mas aí a inflação também ocorreu
de modo com que as pessoas do Brasil não tivessem uma boa melhoria de vida, e também ocasionou todo esse desencadeamento de preços exorbitantes.